Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil. Fala galera, hoje trazemos na mesa com muito orgulho um cara feríssima. Se você acha que entende de tecnologia na construção, vocês vão ter contato com o pico de TI que está sendo tratado no mundo, com o gigante Ricardo Farinha. Manda um oi para os ouvintes aí, Ricardo. Oi pessoal do Brasil, tudo bem? Diretor de tecnologia da Sueco, formado na Universidade Nova de Lisboa em Ciências da Computação, com mestrado na Tampere University of Technology na Finlândia, com foco em inteligência artificial, MBA na Probana Business School na Dinamarca. Português Ricardo Farinha é um destaque no setor de tecnologia disruptivas na indústria da construção. Atuou na Rainbow como Project Manager por quase 5 anos e posteriormente foi para a Sueco na área de desenvolvimento de aplicações de BIM, onde atuou como gestor de desenvolvimento de negócios, Data Science Manager e hoje se encontra no cargo de diretor de tecnologia. Atualmente lidera a companhia frente aos alinhamentos de transformações tecnológicas e estratégias dentro do negócio. Foi o que eu falei, que nomes temos hoje aqui. Ricardo, pra gente ter um episódio que tenha a sua cara, conta pra gente uma música, algum cantor que você goste. Seu Jorge, cantor brasileiro. Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, olha, em pensar que ela não vem só agora. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. Então, começando aqui nosso episódio, Ricardo, para te conhecer um pouquinho melhor, como é que é o Ricardo Farinha? O que ele gosta de fazer? Qual é o hobby do Ricardo? Ele tem filhos? Ok, então eu tenho uma mulher finlandesa, temos 2 filhos, 2 rapazes. Falam português e finlandês. Em termos de hobbies, o que eu faço é jogar futebol, como qualquer português, não é? E acho que no Brasil também. Jogo futebol 2 vezes por semana. E pronto, aqui na Finlândia temos uma vida assim mais relaxada. Conseguimos fazer uma relação entre a vida social e a vida de trabalho muito boa. Trabalhamos 7 a 8 horas por dia e depois temos tempo livre para estar com a família ou para fazer desporto, por exemplo, que é uma coisa muito importante. E de onde veio o Ricardo? Como foi o início da carreira, Ricardo? O início da carreira foi uma mudança de vida, basicamente, porque eu estava em Portugal, estudei em Portugal e desde muito, muito pequeno queria viver no norte da Europa, porque sempre no sul da Europa, em Portugal, por exemplo, ouve-se falar muito bem do norte da Europa, que são muito organizados, são muito desenvolvidos tecnicamente, e eu, como estava numa área de tecnologia, queria experimentar esse tipo de vida. E então foi isso que aconteceu. Eu mesmo antes de acabar o mestrado, fui fazer a minha tese na Finlândia. Tinha para escolher 3 países nórdicos, era Finlândia, Noruega e Suécia. E a oportunidade apareceu na Finlândia, então fui para lá e trabalhei 1 ano num grupo de investigação lá na Finlândia. Foi assim que começou a minha carreira profissional. Muito interessante. E você falou um pouquinho que verdadeiramente uma mudança de estilo de vida, né? Porque o estilo de vida português é um pouco diferente do estilo nórdico, né? Até por conta do frio. Foi difícil essa adaptação na Finlândia? Como é que foi isso? Sim, é um estilo de vida muito diferente mesmo. No sul é tudo muito mais quente, muito mais caloroso, as pessoas falam mais umas com as outras. No norte é tudo muito mais frio, muito mais afastado. Mas como em todo lado, tem coisas boas e coisas más nos 2 sítios. Custou-me um bocado adaptar no princípio, especialmente porque aqui no norte da Europa tem invernos em que a noite é muito longa. Por exemplo, tem 2 horas de dia durante vários meses. E depois no verão é sempre dia também. Tem 2 horas de noite, são extremos. E custou-me um bocado no início a isso. E também ao frio. No inverno é capaz de chegar aos menos 20 graus negativos. E por exemplo, em Portugal eu nunca tinha visto neve. Por isso... Foi uma mudança assim um bocado radical. Com certeza. Eu tive a oportunidade de ir para Helsinki e eu fiquei um tempo também em São Petersburgo. E eu lembro que tinha uma época do ano que era muito escuro. Muito escuro. E a outra época, no verão, era uma semana lá que o sol não se põe, né? Pois. O sol tava sempre no horizonte. É mesmo. E eu fui o que falei, né? Tô aqui, acordei com
18 graus e já tô com alergia de frio, imagino realmente que você deve ter passado, cara. Não acho que é fácil, não. Mas depois, passado algum tempo, habituas-te. O ser humano é um ser que se habitua a quase tudo o que se põe à frente, por isso, passado uns meses, 1 ano, 2 anos, depois o teu corpo habitua-se. Assim, você já tá falando finlandês? Pouco. Eu consigo perceber quase tudo o que eles dizem, as minhas reuniões são em finlandês. Falo muito mal mesmo, porque é uma língua muito difícil. Entendi, com certeza, com certeza. Ricardo, você, como o Matheus citou ali no seu currículo, né? Você é formado em ciência da computação. Como é que você foi parar nessa área de engenharia civil, de arquitetura, construção? Como é que começou isso? Eu, como sou foi por acaso, digo-vos, sou sincero, foi mesmo por acaso. E tem uma história engraçada, porque o meu pai é arquiteto e o meu pai sempre quis que eu também seguisse os passos dele e que fosse para a arquitetura. E eu já disse várias vezes, quando era novo ao meu pai, que eu nunca vou ser arquiteto, nunca serei arquiteto. E acabei a ir trabalhar numa área de arquitetura e de engenharia civil, uma coisa que eu tinha dito que nunca ia acontecer. E isto aconteceu porque, como eu sou de tecnologia, e quando eu fiz a tese de mestrado na Finlândia e eles depois propuseram para eu fazer o doutoramento, mas eu não queria fazer doutoramento, queria ir para a indústria. E como sou de tecnologia e não tinha grande preferência de para onde ia, tanto fazia. Então mandei 50 currículos e houve 7 empresas que me aceitaram para a entrevista e 2 delas aceitaram-me. E uma delas era a Rumble, que é uma empresa de consultadoria na área da construção. E era dessas 2 que me aceitaram, essa empresa era a que tinha o trabalho mais empolgante, que chamava mais atenção. Então eu decidi ir para a Rumble experimentar, não sabia nada de construção na altura e acabei por gostar e por ficar. E agora já estou há 12 anos nesta indústria e gosto muito da indústria, pronto, e não estou a pensar mudar. Foi assim um bocado por acaso que eu acabei na indústria da construção. Muito interessante. E muito boa essa oportunidade na Rumble também, porque pelo que eu conheço da empresa, é uma empresa muito grande também, a Rumble. A Rumble é dinamarquesa e a Sweco é sueca. São umas das 2 maiores da Europa. Acho que a Rumble tem agora cerca de 15 mil pessoas e a Sweco tem à volta de 17 mil. É muito grande, então as 2 empresas praticamente dominam o mercado europeu, né? Sim, são as 2 maiores. Sim. Que legal. Mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do... Indo para o nosso segundo bloco aqui, qual que é a área de atuação da Sweco? Quantos países ela atua? Se você tivesse um projeto de referência para falar da gente da Sweco, qual seria? Bem, então a área de atuação na Sweco é basicamente no design, na arquitetura e na engenharia civil. É uma empresa de consultadoria. Por exemplo, o que a empresa basicamente faz, se eu tentar traduzir de inglês para português, numa frase, que a empresa planeia e desenha as comunidades e as cidades sustentáveis do futuro. Isso é o que a Sweco está a tentar fazer. Então, pronto, é constituída por engenheiros e arquitetos e temos escritórios, acho que agora são 13 países aqui na Europa e atuamos basicamente no mercado europeu. Como vos disse, com 17 mil pessoas, à volta de 17 mil pessoas, e o revenue é 1,9 bilhões de euros. E ela também tem projetos fora da Europa? Tem. Ou só na Europa? Tem. Nós fazemos dezenas de milhares de projetos por ano em 70 países espalhados por todo o mundo. E, por exemplo, projetos de referência é difícil eu dizer-vos, porque todos os projetos são diferentes e todos os projetos têm as suas coisas espetaculares. Mas se eu tivesse que escolher se calhar escolheria uma ponte que foi agora desenhada por nós e está a ser construída na Noruega, que chama-se I-16. É uma ponte que tem cerca de 634 metros de comprimento e na parte mais alta tem 13 metros de altura, ou seja, cabe lá dentro, por exemplo, dentro desse pilar, onde estão os 13 metros, cabe um prédio de 4 andares. Ou seja, é uma ponte muito grande mesmo. E o que me atrai por esse projeto é que esse projeto foi feito sem desenho 2D. É tudo é tudo com BIM, ou seja, com 3D. E na parte do design e também na parte da construção. Ou seja, as pessoas lá no construction site usam tablets e é tudo à base do modelo 3D, que é uma coisa que ainda não se vê muito pelo mundo fora. Outra coisa que tem interessante... Então não tem planta 2D no canteiro, né, no site?
não tem, esse projeto não tem 2D, só tem 3D. E outra coisa interessante é que 75% dessa ponte é parametrizada, ou seja, se houver uma mudança de qualquer coisa no projeto, por exemplo, se mudarmos a altura da ponta ou o comprimento, 75% do modelo 3D muda automaticamente. E foi feito com o Grasshopper, que é um dos softwares que existe no mercado para esse tipo de modelação paramétrica. Desenho paramétrico, né? Sim. Isso é muito interessante, assim, quando estudei na Politécnico de Milano, eu tive muito contato com essa ferramenta do Grasshopper e a gente aprendeu bastante a manejar ela. Isso é um diferencial e tanto, porque aqui no Brasil, né, que falando um pouco de nós, a gente não tem muito costume e o pessoal ainda não sabe muito dessa ferramenta, né? Acho que está bem no começo ainda de utilização aqui no Brasil. Ricardo, como você vê a produtividade na indústria da construção civil comparado com as outras indústrias que existem? Pois, entramos então nas coisas negativas, porque a indústria de construção é uma das indústrias menos desenvolvidas do mundo. É a segunda menos desenvolvida do mundo. A única que é pior é a agricultura. E é uma indústria onde o aumento da produtividade também cresce muito lentamente comparadamente com outras indústrias. Por exemplo, em média cresce 1% ao ano. Se nós compararmos, por exemplo, a nossa indústria com a indústria de manufaturação, que cresce 3,5% ao ano, é uma diferença mesmo muito grande. Assim, eu acho que a indústria da construção ela tem esse problema, né? Ela demora muito para se inovar, né? E para se mudar. A gente acaba tendo os mesmos métodos construtivos desde, 1950, a gente faz a mesma coisa. Então, ela realmente carece muito de produtividade, né? Tem dois grupos de fatores que influenciam a produtividade. Os fatores internos e os fatores externos. Nos fatores internos nós temos coisas como gestão de projeto, as tecnologias usadas, os talentos e o treino das pessoas que trabalham nessa área. E nas coisas externas temos, por exemplo, o design que é feito do projeto, se é muito difícil de efetuar ou não. O tempo em que é implementado, se por exemplo na Finlândia, se for implementado no inverno ou no verão, é completamente diferente da produtividade. E temos também coisas como o nível de desenvolvimento económico e a estabilidade política do sítio onde o projeto se realiza, são também fatores externos que influenciam a produtividade. E pronto, e como tu disseste, desde os anos 50, que nós fazemos as coisas da mesma maneira, com muito pouca inovação e muita pouca mudança. E isso, claro, que afeta na produtividade, que outras indústrias que investem mais dinheiro na inovação conseguem ser mais produtivas, ficar mais produtivas mais rápido que a nossa indústria. Perfeito. Agora, falando um pouco de BIM, né, que no Brasil o BIM vai se tornar obrigatório para licitação pública a partir de 2021, né? Eu acho que não tem como a gente fugir mais de usar o Revit e as ferramentas parametrizadas e o próprio BIM. E eu queria perguntar como é que você vê o desenvolvimento do BIM aí na Finlândia e dentro da Sweco? Por exemplo, eu, como vos disse, antes de começar a trabalhar nesta área, sabia muito pouco do que era esta área. Ou seja, há 12 anos atrás, quando comecei a trabalhar, quando eu entrei a trabalhar nesta área, já existia BIM e já quase todos os projetos aqui no Norte da Europa eram feitos com BIM. Ou seja, o BIM já é uma metodologia muito usada aqui no Norte da Europa. Por exemplo, já é normal, né? É uma coisa muito normal na parte de design. Se nós formos a outras fases da construção, não é tão usado. Por exemplo, no canteiro de obras não é usado ainda muito, nem mesmo aqui no norte da Europa. Por isso depende da fase do projeto. Mas, por exemplo, na fase do design, que é onde a Sweco opera mais, é usado muito o BIM. Eu até diria que 95% dos projetos é tudo em BIM já. Isso demonstra um avanço já bem grande dos países nórdicos comparados com a gente aqui na América do Sul, né? Porque se você for ver os outros países aqui da América do Sul, eu acredito que esteja nas mesmas situações de desenvolvimento da ferramenta. Acho que a gente não tem um país que se destaca aqui na América do Sul quanto a isso. Nós, por exemplo, temos alguns projetos, devemos ter projetos com o Brasil, eu não sei de cor, mas pelo menos eu conheço um projeto que nós estamos agora a fazer para o Chile e nesse projeto estamos a desenhar tudo, é claro que usamos o BIM e depois o que entregamos ao cliente são os desenhos 2D e também o BIM. Por isso eles já têm alguma maneira de ver o BIM e de ver a informação que está dentro do modelo.
Eu fico pensando, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na construção do aeroporto aqui do Rio de Janeiro, na ampliação, né, porque o aeroporto em 2014, para os Jogos Olímpicos aqui em 2016, ele passou por uma reforma e uma ampliação muito grande. Foram investidos quase 2 bilhões no aeroporto para esse aumento. E não tinha, a gente não usava o BIM aqui, né? Então eu fico pensando, se fosse implementado um sistema de integração como o BIM nesse projeto, eu tenho certeza que os custos teriam sido muito reduzidos e os retrabalhos também, né? Depende, como eu vos disse, depende se o BIM for usado em todas as fases do projeto, consegues realmente ter uma redução nos custos. Mas o problema geralmente é que nem todas as fases usam o BIM e depois, por exemplo, fazem uma parte do projeto em BIM, depois outra parte não é em BIM, depois outra parte vai ser em BIM, mas não usam o BIM anterior, têm que criar o seu próprio BIM. Então, no fim, estão a fazer mais trabalho do que se fizessem da maneira antiga, por assim dizer. Por isso, para o BIM ser uma coisa que baixe os custos e que aumente a qualidade, tem que ser muito bem planeado. Não é só dizer que vamos fazer BIM, temos que planear bem, temos que ter um BIM coordinator, temos que ter uma pessoa responsável só por pôr todos os projetos, todos os modelos BIM juntos e fazer a entrega ao cliente e as RFIs, são as Request for Information e todas essas coisas que são necessárias durante o projeto. Acho que é exatamente isso aí que você falou. Eu acho que uma das grandes dificuldades ainda, principalmente aqui no Brasil, né, da gente implementar o BIM ou algo parecido, essa questão que os escritórios de arquitetura, eles não conseguem agrupar todas as etapas da construção dentro do seu escritório, né? Então a gente tem que contratar instalações com um escritório, tem que contratar arquitetura com outro escritório, e aí para tentar compatibilizar isso acaba dando um trabalho maior do que se a gente fosse seguir do modo convencional, né? Foi exatamente o que você falou. Se a gente não seguir de BIM do início ao fim, com tudo já alinhado, é bem capaz da gente ter o nosso trabalho muito maior do que o inicialmente planejado. Porque nós aqui também temos também pode acontecer isso. Por exemplo, a arquitetura pode ser feita na Sweco, depois a engenharia de estruturas noutra empresa, depois a HVAC e electrical e eletricidade pode ser noutra empresa, mas temos sempre uma empresa ou alguém que é o responsável pelo projeto e que faz o BIM Coordination e que faz com que toda a gente e todas as facções nesse projeto trabalhem de uma mesma maneira, com os mesmos standards, para que tudo se consiga interligar uns com os outros. Por isso temos uma empresa ou um grupo de pessoas que o único trabalho deles é fazer com que as coisas se juntem como num puzzle, tudo bem. Aqui a gente até tem a figura do gerenciamento de projeto, né, que a gente chama, que seria esse integralizador entre todos os projetos. Mas eu acredito que a gente não está desenvolvido ainda suficiente para que essa integração seja feita de maneira eficiente em BIM e que possa coordenar isso de melhor maneira para não ter esse trabalho todo e acabar prejudicando nas fases de obra e mais para frente. E como a gente pode inovar no setor da construção, Ricardo? Qual o caminho que a Sweco tem seguido para continuar inovando, continuar aportando tecnologia de ponta? Porque a gente sabe que os investimentos, como você falou, de pesquisa na indústria da construção, né, eles giram em torno de 1%. Pois. O que a Sweco faz de diferente disso? Assim, a inovação na Sweco é uma coisa que na Sweco e não só, acho que aqui no Norte da Europa a inovação está muito entranhada nas empresas, na cultura das empresas. E na minha opinião, a razão disso é que o preço por hora, por exemplo, nestas empresas de consultadoria aqui na Finlândia é muito elevado comparado com o resto da Europa. Por exemplo, se você está em Helsínquia e vão 90 km para sul, chegam à Estónia, o preço por hora pelo trabalho lá é metade do preço na Finlândia. Ou seja, uma competitividade é muito alta aqui na Europa, neste tipo de área onde nós atuamos, o que faz com que nós tenhamos que investir muito dinheiro em inovação para fazermos as coisas mais rápidas, com melhor qualidade, para conseguirmos manter conseguimos ficar no mercado. Se não inovarmos, há sempre pessoas que fazem as coisas mais baratas pelo mesmo tempo. Ou seja, foi isso que tem
na minha opinião, tem puxado muito o investimento para a inovação. É quase como investir ou morrer, ou inovar ou morrer, porque é muito competitivo este mercado. E então tem sido isso que tem puxado mesmo a inovação. Eu imagino que os salários, né, e o custo de construção no norte da Europa seja muito grande, né? E aí fica a dificuldade de manter a competitividade nos outros países da Europa, né? Porque se você tem um preço muito alto, acaba que você perde um pouco de competitividade. Então você tem que ser mais produtivo para manter essa competitividade, né? Exatamente. Temos que ser mais produtivos, temos que fazer as coisas mais rápido, temos que fazer as coisas com melhor qualidade para que os clientes continuem a vir pedir projetos à nossa empresa. E é por isso que, por exemplo, quando eu comecei aqui na Sweco, o tamanho das equipas de desenvolvimento, agora 6 anos ou 7 anos depois, nós somos 700% mais, temos 700% mais pessoas a trabalhar nesta área de desenvolvimento do que tínhamos no início, porque é um investimento que nós temos visto que tem dado resultados e que tem feito com que a qualidade do nosso trabalho tenha aumentado exponencialmente e os clientes, claro, que têm mostrado que gostam de trabalhar connosco e voltam. E isso depois vê-se nos lucros que nós temos tido, que têm sido melhores e melhores ao longo dos anos. Isso é sinal que esse investimento tem dado muito certo, né? Então, se a empresa está investindo lá, não sei, 1, 2, 3% em inovação e em pesquisa e os lucros estão aumentando, então é um sinal que fica uma dica aí para todas as empresas do Brasil, né, e do mundo, que é por aí, esse é o caminho da construção nos próximos anos. Sim, eu acho que uma coisa que eu também gostava de dizer é que o que nós fazemos não é investigação pura, como se faz nas faculdades, por exemplo. O que nós fazemos é uma investigação aplicada, ou seja, quando nós inventamos qualquer coisa, temos que pensar sempre no modelo de negócios que isso tem. Por exemplo, eu vou fazer agora uma aplicação que faz uma automação de uma parte do design e nós temos 1000 pessoas a trabalhar nessa área e eu sei que em cada dia nós salvamos 1 minuto porque eles usam esta aplicação. O que nós temos que fazer é, antes de começar a desenvolver isto, temos que fazer estas contas, a ver se vale a pena investir ou não neste desenvolvimento. É sempre muito virado ao temos que fazer as coisas... Ao negócio, né? Ao business. Exatamente. Temos que fazer as coisas, priorizar as coisas que dão mais return on investment. Retorno de investimento. Exatamente. Né? Você tem que investir, mas tem que ter um retorno maior do que o seu investimento, senão todo aquele processo, todo aquele trabalho todo não vai valer a pena para a empresa, né? Exatamente. Tem que ser lucrativo. Por exemplo, se fizéssemos uma aplicação que salva 1 minuto para cada empregado da Sweco, por dia estávamos a salvar 2 meses de trabalho. E 2 meses de trabalho, isso já conta ao fim do mês. E é esse tipo de coisas que nós temos andado a fazer desde o início. Temos andado a fazer tipos de aplicações que criam automação nos processos. Numa folha salarial de 15 mil funcionários, né? 2 meses de folha salarial é algo que, se a gente botar na ponta do lápis, vai trazer um retorno de investimento gigantesco. E falando um pouco assim, você fala muito da automatização dos processos, né? Então, eu acho que essa automatização está muito alinhado com a análise de dados, né, que a empresa deve ter na sua base, né? Eu queria te fazer uma pergunta, como é que esses dados são coletados e analisados dentro da empresa? Temos várias maneiras. Como é uma empresa tão grande, temos mesmo muitas maneiras, mas eu vou-vos dar um exemplo de um projeto que eu estou envolvido há cerca de 11 meses, chama-se Project Wisdom, e nesse projeto estamos a coletar dados de software, do Revit Software e de Tekla Structures. São 2 softwares de desenho que são usados, neste caso, para engenharia de estruturas e arquitetura. E o que nós fazemos é, por exemplo, todas as vezes que os nossos engenheiros ou arquitetos estão dentro do software e fazem qualquer coisa dentro do software, nós coletamos essa informação para depois analisarmos e vermos padrões na informação que coletamos, para depois usarmos essa informação para ajudar no futuro os engenheiros e os arquitetos quando eles vão para novos projetos. Por exemplo, imagina, criámos 20 mil portas no mês passado e vemos que se criámos uma porta da maneira A ou da maneira B não é muito boa comparada com a maneira A. Só da próxima vez que vimos alguém a criar uma porta da maneira B, vamos mandar uma notificação:
ou vocês sabiam que existe uma maneira diferente, existe a maneira A, que vos pode ajudar nisto e naquilo. Tipo, fazemos análise de dados, isto, por exemplo, a usar a inteligência artificial para depois fazer recomendações em projetos que venham no futuro com as coisas que aprendemos nos projetos que fizemos no passado. Por exemplo, neste projeto onde eu estou, no Project Wisdom, que é o que eu estou agora também a fazer uma hack nesta AC Hackathon, que está agora a acontecer nesta semana, em 11 meses nós colectámos um equivalente a 600 anos de data. Ou seja, os data miners tiveram ativos nestes 11 meses durante 600 anos. Foi o tempo que, para vocês verem a dimensão de dados que nós colectámos nestes 11 meses. Nossa, uma coisa de outra esfera. Você acabou falando o que eu ia entrar no tema, né, de inteligência artificial. Então, todos esses dados, né, vocês estão fazendo essas coletas, vocês estão montando um banco de dados gigantescos para realmente conseguir automatizar isso e fazer com que a própria máquina acabe trazendo retorno para o projetista, né? É como se fosse o terceiro braço, vamos dizer, do projetista. É uma ajuda que, por exemplo, sem a inteligência artificial era impossível alguém analisar aqueles dados. É muito grande. São bilhões e trilhões de data points. É impossível para qualquer humano analisar aquilo e perceber o que é que está lá dentro. E é por isso que nós precisamos destas metodologias e destes algoritmos de inteligência artificial que nos conseguem muito rapidamente encontrar padrões dentro dessa gigantesca camada de dados. E depois o que nós temos que fazer é fazer software que consiga exprimir esses padrões e informar os nossos modeladores com a informação quando eles precisam. Porque isso é outro dos problemas hoje em dia. Como nós temos tanta informação e tanta informação relevante, é muito importante saber quando é que temos que informar os nossos modeladores, para eles não ficarem bombardeados com demasiada informação, porque demasiada informação também não é bom. Ou seja, um dos grandes desafios é mesmo saber quando é que temos que mostrar e que informação é que temos que mostrar ao modelador. E depois temos que, claro, analisar a produtividade, temos uma maneira de medir a produtividade e ver se as nossas sugestões estão a melhorar ou não a produtividade. Por isso é um ciclo é um processo que se vai auto-melhorando ao longo do tempo. É uma roda que vai girando, Exatamente. né? Então tá sempre verificando se essa roda está girando de maneira correta e sempre tentando aumentar a produtividade, né? Cada pessoa a roda de cada pessoa pode ser diferente. Aquilo ajusta-se ao tipo de pessoa e ao tipo de projeto que está a ser feito na altura. Só para fazer um gancho aqui, você falou muito de base de dados, né, e tudo mais. Isso é um dos grandes problemas da indústria da construção civil, da engenharia e da arquitetura, né? Porque acaba que durante a vida ali de uma empresa, ela faz muitos projetos, milhares de projetos, né? E muitas das vezes você já fez um projeto muito parecido com o que você está fazendo agora e você não aprendeu com um projeto antigo, né? Então, eu acho que é um desafio também. Eu acho que essa automatização, esses dados passam por aí. Se você fez um projeto e você vai fazer no futuro algo parecido, a empresa tem que dar um jeito de ter aquele dado do que foi feito, o que deu certo e o que não deu certo, para o futuro, né? E por quê, né? É muito à base disso o tipo de investigação que eu estou a fazer agora neste Project Wisdom. Porque é realmente como tu disseste, não há muitas empresas no mundo que reutilizem os projetos anteriores. E isso acho que é uma nós temos tecnologia para fazer isso já. Já existe tecnologia hoje em dia que nos deixa fazer isso. O que não existe é software ou plataformas que façam isso. Embora a tecnologia exista, alguém tem que montar um produto ou uma solução para fazer isso. E é isso que nós temos andado a fazer há 1 ano e tal, 2 anos quase, dentro da Sueca. Um dos projetos que nós andamos a fazer nesta área de coleção e analisação dos dados. Até porque se a gente for fazer um comparativo talvez com um modelo BIM,
Ali, quando o designer for projetar aquilo ali, um modelo BIM nunca é perfeito, né? Vai ter falhas, ele vai deixar, vai esquecer de colocar algum input de informação. Então, a partir do momento que essa ferramenta identifica que ali tem um problema, que ali falta alguma coisa, e ela consegue sugerir melhorias, né? Ou sugerir, ou mostrar o que está faltando, você tem um aumento gigantesco aí de produtividade e de qualidade do teu produto, né? Do teu projeto, né? Eu acho que passa muito por aí. E aí vai os conceitos de deep learning, da automatização de detalhes e da predict action, né? Que é você predizer, verificar o que está sendo feito e dar uma sugestão para o futuro. Eu acho que é muito por aí que a Sueco e a tecnologia da Sueco tem avançado, né? Sim, parte tem sido nisso. Este projeto que eu vos falei, o Project Wisdom, é exatamente isto que tu acabaste de dizer. Depois temos outros projetos que atuam noutras áreas, que tentam automatizar outras partes. Há diversos tipos de projetos de R&D dentro da Sueco. Ricardo, uma questão que eu me perguntei muito é: a Sueco ela tá presente em mais de 70 países no mundo, né, em termos de projeto, com mais de uma sede. Como é que é possível espalhar toda essa inovação? Como é que a gente unifica isso em vários países diferentes, com tecnologias construtivas diferentes? Como é que a Sueco consegue lidar com toda essa diferença cultural da construção de cada país, né? Isso é um dos problemas que não é só da Sueco, é de todas estas empresas como a Sueco. Geralmente estas empresas têm um modelo de negócio descentralizado, ou seja, o poder de decisão dentro da Sueco é responsabilidade de todos os chefes de departamento. Dentro da Sueco somos 17 mil pessoas e temos 3.500 departamentos. Ou seja, podem pensar a Sueco como 3.500 empresas pequeninas a trabalhar muito focadas no seu próprio negócio em cada país. Ou seja, um destes departamentos aqui na Finlândia conhece muito bem os 50 clientes que trabalha há 20 ou 30 anos. A empresa na Alemanha, o outro departamento na Alemanha, que tem 20 pessoas, conhece 20 ou 30 clientes que trabalham há 20 anos. Ou seja, isso é um modelo de negócios que tem feito com que a Sueco tenha tido muitos bons resultados financeiros. Mas tem um problema, é que nesta de espalhar inovação, por exemplo, é muito mais difícil, sendo um modelo descentralizado, espalhar inovação por todos estes blocos. Está muito dividido, é como se fossem silos. São 3.500 departamentos que são os próprios silos, que comunicam muito pouco entre si. E isso tem sido um dos nossos desafios, é tentar arranjar maneiras de pôr estes diferentes silos a comunicar. E temos arranjado várias maneiras, por exemplo, criar um environment para Revit em que todos os 4.000 Revit designers trabalham com o mesmo tipo de ferramentas. Ou seja, quando uma pessoa aqui na Sueco abre um software, na Finlândia, na Noruega ou no UK ou em qualquer país, tem as mesmas ferramentas prontas para ser utilizadas e o mesmo tipo de informação, como é que se usam as ferramentas, o mesmo tipo de a inteligência artificial atua não só na Finlândia, mas nos outros países todos. É assim, temos tentado criar um ecossistema que é integrado então em todos os países e as pessoas as pessoas que trabalham na Sueco ou todos os países têm acesso a essa tecnologia. Por isso foi uma coisa que existia pouco no início e agora cada vez mais se torna essencial para nós conseguirmos fazer negócios, conseguirmos ter projetos neste mundo cada vez é mais competitivo. Assim, eu acho que é por aí mesmo, é um grande desafio, porque eu fico pensando se a Sueco vem para o mercado brasileiro, né, se ela expõe seus negócios aqui, ela vai ter que treinar o pessoal todo que está aqui para se capacitar e utilizar as ferramentas do modus operandi, né, da Sueco, como ela está fazendo, seja aqui no Brasil, ou lá em UK, ou lá na Finlândia, ou na Suécia. Enfim, é um grande desafio mesmo, né?
E nós, como vos disse, temos uns ecossistemas onde as ferramentas e os templates e os drawing settings são todos iguais para toda a gente. Temos uma base comum e depois dentro de cada país podemos ter bases que são mais viradas para os standards desse país. Mas temos sempre a base comum e isso ajuda muito, porque a base comum pode cobrir, por exemplo, entre 30% a 70% dos requisitos de cada país. Ou seja, significa que, por exemplo, se formos para o Brasil, podemos ter, não vamos dizer no máximo nem no mínimo, temos 50% do que era preciso fazer, já está feito. Só precisamos desenvolver 50% para ter os standards do Brasil. E isso foi um investimento que nós temos feito já há muitos anos, de tentar criar esta parte comum que funciona para toda a gente da mesma maneira. É uma das maneiras que nos ajuda então a expandir a Sweco. Por exemplo, quando eu me juntei à Sweco, a Sweco tinha 9.000 empregados, nós agora temos 17.000. Ou seja, muita gente entrou, muitos milhares de pessoas entraram depois de eu entrar, e toda essa gente tem que ser treinada, toda essa gente tem que começar a usar as mesmas maneiras, então por isso é que se justificou fazer este investimento de standardização. Não, muito interessante. Acho que esse é o caminho da construção e dos grandes projetos que estão por vir, e a Sweco, com certeza, ela está colaborando para ali no topo do state of the art, né, da indústria da construção civil. Muito interessante. É particular, não acabou, só o compromisso. Isso não é banal, está com novo amor, batalha por isso. Isso é muito pessoal. Eu sabe que eu quero quanto tempo, espero que deseje. Eu queria saber agora, indo pro nosso próximo bloco, né, Ricardo? Eu queria saber como é que a Finlândia, agora falando um pouco de Finlândia, como é que ela se desenvolve na construção e nos projetos de engenharia civil em geral? Porque se você comparar aqui o incentivo governamental de BIM, de automatização e de inovação na indústria da construção brasileira, não é muito grande, né? Como é que o país incentiva isso? Pois isso eu acho que o desenvolvimento, ou o investimento no desenvolvimento no setor da construção existe, especialmente, houve um ano que as coisas mudaram muito, que foi em 2016. Antes de 2016 já havia era possível ter investimento para desenvolvimento, mas depois de 2016 o governo começou a investir muito nesta área da construção. Houve 2 ou 3 ou 4 projetos muito grandes do governo, onde empresas como a Sweco participaram e que o governo pagava parte do projeto, e depois era um aglomerado de empresas que trabalhavam em conjunto para tentar criar os standards da indústria para diversos tipos de áreas, por exemplo, na área de pré-fabricação, na área de steel detailing, steel design. Tem vários tipos de grupos de trabalho que são, let's say, pro bono. Nós quando participamos não recebemos dinheiro, vamos lá para tentar puxar a indústria em conjunto com os nossos competidores, com os nossos clientes, com quem estiver interessado em puxar a indústria. E isso tem acontecido, não digo 2016, digo nos últimos 10 anos tem havido muitas destas iniciativas que tentam criar standards. Por exemplo, hoje em dia aqui na Finlândia, se vocês virem um projeto feito pela Rumble ou feito pela Sweco ou outro competidor qualquer, na área de pré-fabricado de betão, todos os nomes, tu olhas para o modelo de uma empresa e o modelo da outra é exatamente igual, os nomes são iguais, a maneira de desenhar é igual, porque é tudo standardizado já. E isso tudo aconteceu depois nesta última década, onde tivemos estes apoios todos para tentar standardizar as coisas. Isso é um desafio aqui no Brasil, né? Ter um padrão de modelo de projeto BIM. Eu acho que isso que a indústria está trabalhando hoje para ter uma normativa para regular e para padronizar isso, né? Porque não adianta você fazer um projeto de um tipo na Rumble e depois fazer outro totalmente diferente na Sweco. Eu acho que a melhor maneira que o governo pode fazer isso é criar um padrão e definir esse padrão para todas as empresas, né? Por exemplo, este projeto, este Project Wisdom que eu vos falei da coleção de dados, nós começámos isto em 2018
com a ajuda do governo. Era um projeto que era patrocinado pelo governo. O valor do projeto era, acho que era 50 milhões de reais, que é mais ou menos 8 milhões de euros. Uhum. E era um conjunto era a Sweco, depois tinha a Trimble, que é uma das empresas como a Autodesk que tem software onde nós podemos fazer design, e depois tinha mais uma data de outras empresas. Tinha uma empresa de construção chamada Fira, tinha várias empresas juntas, e o objetivo era então mesmo tentar coletar mais dados de dentro do software e depois analisá-los e espremer o added value desses dados para depois ajudar os processos da engenharia de estruturas, torná-los mais eficientes. Foi um projeto que durou 2 anos e meio e o valor eram os tais 50 milhões de reais, patrocinado pelo governo finlandês. Você comentou lá atrás sobre hackathon. O que é isso para quem nunca ouviu falar? Uma hackathon geralmente estas hackathons são feitas num fim de semana, ou seja, 2 dias. Ou seja, temos 48 horas onde estamos fechados com um grupo de amigos ou de colegas de trabalho e temos que resolver um problema. Ou seja, nas hackathons tens vários problemas que podes resolver e depois vais com uma equipa e tentas resolver um problema usando tecnologia, por exemplo, e no fim dessas 48 horas tens que apresentar o teu projeto a um painel de jurados que depois avalia os seus resultados, basicamente. Ou seja, são 48 horas intensivas de programação e de criar um modelo de negócios e de fazer uma apresentação no fim para vender a tua ideia aos jurados. E é uma coisa que já é muito, nos últimos 4, 5 anos tem sido muito popular aqui na Europa, nos Estados Unidos também. Não sei se no Brasil vocês também se começa a ser normal. A gente tem alguns, mas não é muito normal não. A gente tem alguns, mas ainda está crescendo. É uma maneira muito, muito boa para tentar inovar. Ou seja, é uma altura em que tu és posto fora do teu local de trabalho, onde geralmente tens uns deadlines muito, muito fortes nos teus projetos, não tens tempo para inovar, és posto fora do projeto durante 2 dias, onde só tens que pensar naquilo. E é uma maneira boa de criar inovação, coisas que se calhar ideias que se calhar não consegues ter durante o teu trabalho normal. E isso tem sido por exemplo, a Sweco tem apostado muito forte nesse tipo de hackathons. Já fomos a dezenas de hackathons nos últimos anos. Mas é a Sweco que cria esse hackathon ou não? É uma organização que cria? Depende, né? Há uma organização que se chama AEC Hackathon, que só organiza hackathons na nossa área, AEC. Mas, por exemplo, a Sweco também cria hackathons internamente, também criamos hackathons em que dizemos a estudantes da universidade, por exemplo, 3 universidades aqui na Finlândia, olha, venham cá, nós damos-vos 5 mil euros se vocês resolverem este problema. Depois temos 10 equipas a tentar resolver um problema que a Sweco tem e no fim há uma que ganha 5 mil euros. Por exemplo, uma maneira de criar uma hackathon entre a Sweco e a faculdade. Entendi. Isso é muito interessante, essa integração também da indústria com a pesquisa nas universidades. Eu acho que é um dos pontos que carece bastante aqui no Brasil. A gente até já teve outros entrevistados que a gente conversou bastante sobre isso, sobre a educação e a formação do engenheiro e do arquiteto. E aqui no Brasil a gente tem muito esse problema de integração entre universidade, pesquisa e indústria. É muito separado, né? É como em Portugal. Em Portugal eu senti também isso. Por exemplo, aqui na Finlândia, eu dou-vos o exemplo primeiro da Finlândia. Eu estive na faculdade a trabalhar num grupo de investigação e agora trabalho há muitos anos aqui, e o que acontece aqui na Finlândia é que as pessoas que estão a estudar na universidade, no verão, vão trabalhar para as empresas. Ou seja, nós agora, as férias de verão é agora, nós temos aqui dezenas de pessoas que estão a estudar engenharia civil a trabalhar connosco. Todos os anos, 4 meses durante o verão, eles trabalham aqui connosco. E isso é bom porquê? É bom para já porque recebemos ajuda para fazer os projetos. A segunda coisa que é boa é que conseguimos explicar a essas pessoas o que é que nós precisamos na Sweco. Quando eles voltam para estudar, vão estudar o que nós precisamos e no ano a seguir voltam com o conhecimento que nós precisamos. Isso é uma coisa excepcional, porque geralmente, por exemplo, o que eu reparava em Portugal é que eu estudava, entrar na faculdade, 5 anos depois ia trabalhar para uma empresa. A empresa não tinha maneira de tentar
a fazer com que eu estudasse uma coisa que seja preciso para a empresa. E isso aqui na Finlândia não é assim. Nós conseguimos fazer uma modulação do estudante da maneira que queremos. Por exemplo, precisamos de uma pessoa para fazer urban development, começamos a dizer, olha, vais estudar isto, vais estudar aquilo, e depois no ano a seguir temos um projeto para ti, no verão. Funcionou? Não. Ok, vamos experimentar outro estudante, ou dizer-lhe para ele estudar outra coisa. É uma coisa que acho que é uma vantagem muito grande em relação a outros países, como por exemplo Portugal, em que os estudantes, quando são estudantes, não trabalham. Isso com certeza. Eu acho que isso até melhora a qualidade do estudo do aluno, né? Porque ele vai mais focado naquilo que a empresa precisa. Ele se vê até mais... Exatamente. Ele se vê mais dedicado, motivado. Exatamente. E outro benefício é que a universidade também percebe o que é que as empresas precisam. Isso é outro benefício. Porque quando os alunos vão para a escola e dizem ao professor, eu quero aprender isto, e o professor e a faculdade não tem esse tipo de ensino, a faculdade vai tentar criar no futuro coisas para suportar o negócio. Por isso também tem essa vantagem. Agora, passando uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Nossos ouvintes são compostos basicamente de engenheiros civis e arquitetos, tá? Esses engenheiros civis e arquitetos que querem se aperfeiçoar na tecnologia, na construção civil, qual o melhor caminho que você recomenda? Qual dica você daria para essas pessoas? Isso é uma pergunta que realmente me fazem muitas vezes. e eu geralmente, quando eu respondo, eu digo sempre para começarem por design paramétrico, que vocês, para fazerem design paramétrico, não precisam de ser um programador. Basicamente é o que é. É uma pessoa... vocês estão a pôr blocos, a conectar blocos uns com os outros, onde tem um input e no fim faz um output. Por exemplo, o input vai ser as coordenadas para pôr os pilares de uma ponte, e o output vai ser os pilares da ponte no modelo 3D. É um script que recebe as coordenadas dos pilares e no fim automaticamente põe os pilares no modelo Revit, por exemplo. Isso é uma coisa que, se vocês aprenderem esse tipo de tecnologia, conseguem automatizar muito dos vossos processos que são muito repetitivos. Por exemplo, se vocês têm processos que são muito repetitivos, esse tipo de tecnologia é o melhor que vocês deveriam usar. Porquê? Porque para já não precisam de aprender programação, que é complicado, é fácil de aprender, e há muitos fóruns na internet que ajudam, e muitos filmes de YouTube que ajudam a aprender a ferramenta. É uma ferramenta que até é fácil de aprender. Por isso, essa é a sugestão que eu dou sempre. Se querem ficar mais, ou começar a usar tecnologia, foquem-se primeiro nessas tecnologias de tipo Grasshopper ou Dynamo. E geralmente o que eu tenho visto é que as pessoas começam por aí, e quanto mais avançadas ficam, depois começam a virar-se também mais para a programação, mais para a tecnologia hardcore. Quando chegam a uma limitação desse software mais simples, começam-se a virar para um software mais complicado, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos. É uma coisa engraçada que eu tenho reparado ao longo dos anos. Não, porque chega no seu limite ali, né, do que consegue desenvolver, e é óbvio que a pessoa que já está 1, 2 anos envolvida não vai querer parar, né? Claro. Só para fazer um gancho aqui, eu quando eu fui para a Politécnica de Milano, né, e eu tive a oportunidade de estudar, de ter uma matéria, uma disciplina de Grasshopper, então a gente tinha que criar um empreendimento sustentável e fazer todo o estudo de radiação e de horas de sol e da envoltória ali, da eficiência energética do empreendimento de forma parametrizada, né? Então, ali foi um avanço, foi um desafio imenso, porque foi a primeira vez que eu tinha estudado a ferramenta, e eu queria, assim, quem tem vontade, né? Não é uma coisa impossível, não é programação na raiz, né? É exatamente isso que o Ricardo falou, uns bloquinhos que tem input, então o seu input vai ser, sei lá, horas de sol, e teu output vai ser a coloração na fachada diferente, vai ser mais vermelho quando tiver mais horas e mais escuro quando tiver menos horas. Então, realmente não é uma coisa impossível, dá para fazer, só ter um pouco de interesse, que dá pra se aperfeiçoar nisso, né? Pois. E Ricardo, pra gente encerrar, qual frase você leva pra sua vida? Eu costumo dizer sempre que nada é impossível. Uso isto muitas vezes, se calhar vou usar essa.
com um pouco de esforço e dedicação conseguimos fazer tudo o que quisermos. Finalizando aqui, Ricardo, eu queria te agradecer assim, imensamente por ter dedicado assim, a sua 1 hora do seu dia aí na Finlândia. Para quem não sabe, a gente está gravando, são 6 horas de diferença, né? Então, te agradeço por ter recebido a gente, por estar passando um pouco desse seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes no Brasil. É de um valor imenso esse contato e essa oportunidade de falar com você. Obrigado e obrigado a vocês também pela oportunidade e desejo-vos uma continuação de bom trabalho e do bom trabalho que têm feito que tem sido espetacular. Tenho seguido os vossos podcasts e vou continuar a seguir. Show, Ricardo. Obrigado, cara. Obrigado. Forte abraço. Deus. Finalizando mais um episódio sensacional. Muito obrigado a você que chegou até aqui e desprendeu 1 hora do seu dia para ouvir a gente. Se não segue ainda no Instagram, @o Papo de Obra. É isso, muito obrigado, avante.